Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Eu estou em êxtase. Brilhantes. Nossa Senhora. Vocês são demais, gente. Além de excelentes palestrantes, respeitam o tempo, né? Cronometrado ali, acabou exatamente 1 minuto antes. O cronômetro está finalizando aqui. Enfim, gente, só comentários deliciosos que eu vou passar aqui para vocês, o que já tem de comentários e de perguntas. Obviamente que os comentários inerentes a questões pessoais eu não vou repassar aqui nas perguntas. Peço desculpa à pessoa que colocou, né, a sua doença, né? Publicamente a gente não pode tratar disso, aqui é um canal aberto, tá? Mas como eu já falei, gente, o Rodrigo, né, ele começa dizendo, eu já coloquei isso para vocês, boa tarde a todos, tenho certeza que a apresentação das duas será excelente, né, assim como o trabalho profissional de ambas. Acertou em cheio, Rodrigo, não tem, excelente é pouco, né? Alguém que não conseguiu identificar quem foi perguntou se para receber o certificado tem que cadastrar. Sim, todo mundo para receber o certificado tem que fazer o cadastro. Quem já fez o cadastro na primeira vez não precisa fazer novamente, é só botar o CPF lá que vai, né? Quem não fez precisa preencher todas as informações, tá? Milena, deve ser a nossa recepcionista lá do Telesaúde, da TED, da UAB, né, Milena? Ela me disse que estava muito empolgada para assistir, eu acredito que isso aqui seja ela, e ela está dizendo que está assistindo e que está muito esclarecedora. Show de bola, Milena. Tem uma outra pergunta aqui que eu não consegui identificar quem fez, que aí agora já é para vocês responderem, gente, não é mais um comentário, é uma pergunta. Como familiares e cuidadores podem apoiar melhor uma pessoa com autismo em sua vida diária? Flávia, não, essa aí é... Como eu falei, né, existe essa linha que é baseada em evidências, né, que é o treino de pais, que é uma intervenção indireta. Então, é fundamental que essa família esteja apoiada por uma equipe, né, em geral, uma equipe multidisciplinar. Terapeuta ocupacional vai dar ricas dicas de como adaptar esse ambiente, de como utilizar estratégias, por exemplo, para promover autonomia no banho, autonomia no autocuidado, na alimentação. Os terapeutas comportamentais, eles vão dar ajuda e estratégias para que lidem com excessos comportamentais, com comportamentos autolesivos ou agressivos, mas é muito importante que essa família esteja junto, né, aliançada com uma equipe terapêutica. Se não tiver, é importante buscar bons recursos. Existe muito curso hoje, e aí é bom falar que existe muita coisa hoje publicada, bons materiais publicados, bons cursos que às vezes são gratuitos, tá? Que podem ajudar muito essa família, pelo menos, a entender quais os caminhos percorrer. Ok. Bom, o Vitor Nunes é um gentleman também, o Vitor Nunes faz parte da nossa equipe, né? Ele está aqui. Desculpa. Ele falou que a sua fala foi tão boa, tão bonita, que pareceu uma música. Que bom, eu fico feliz. Doutor Jéssica, sua apresentação rica em esclarecimentos, parabéns, né? O Anderson, apresentações muito esclarecedoras, conteúdo excelente e muito domínio dos assuntos apresentados. Realmente, vocês são ao concurso, né? Meu Deus do céu. Vá dominar assim, falar bem assim lá em casa. Muito boas, muito boas. O Fábio ele pergunta se o autismo pode ser diagnosticado em qualquer idade. Eu começo falando, depois a Flávia me complementa, porque também teve uma ali em cima que perguntou se o ABA poderia ser para adulto. Flávia, eu acho que seria interessante Flávia também responder essa pergunta, mas aí eu vou iniciar eu passei Flávia... essa sem ler, desculpa. Foi. Porque... Tinha uma assim, o ABA serve para adulto? Acho que é interessante responder. Desculpa. Mas, enfim, o diagnóstico, gente, ele pode ser dado em qualquer etapa da vida do indivíduo. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que os sintomas, eles têm que estar aparecidos desde o nascimento. Então, o que acontece? Como a gente está falando de espectro,
A gente vai ter indivíduos com características diferentes. Muitos deles, às vezes, podem ter um nível de suporte 1, então passa despercebido durante a infância e adolescência, mas com algumas dificuldades, né? Às vezes eles chegam no médico para tentar fechar diagnóstico para outra coisa, por exemplo, para um quadro depressivo que nunca melhora, para um quadro ansioso, de ansiedade social que nunca melhora. Isso já é adulto. Quando a gente vai ver um indivíduo que está dentro do espectro, que nunca teve diagnóstico e que passou a vida sofrendo, porque se sentia diferente, via que não conseguia fazer certas coisas de forma funcional, era muito sofrido e acabou adoecendo. Então, sim, pode ser dado em qualquer faixa etária, mas lembrando que a gente vai ter que olhar lá para a vida atrás dele, lá de quando ele é criança e adolescente, porque não tem como ter surgido os sintomas na fase adulta. Ele tem que acompanhar a vida desse indivíduo. E aí, quando esse indivíduo chega adulto para a gente da psiquiatria, a gente tem que ter esse olhar. Tem que conversar, às vezes, com os pais, tem que conversar com o marido, tem que, às vezes, pedir uma avaliação neuropsicológica para complementar o nosso olhar, uma avaliação, né, psicológica, porque tem escalas que só os psicólogos aplicam, então a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso. Mas sim, pode sim ter um diagnóstico tardio na fase adulta. A outra questão é se ABA pode ser aplicado, se é só para criança, se adultos podem ser submetidos. Sim, com certeza. ABA, como eu falei, não é uma intervenção específica para o autismo, tampouco é uma intervenção específica para criança. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, como eu falei, né, o TEA 12+, a gente tem aqui a TAAL+, que são clínicas e espaços para intervir adultos, adolescentes e adultos. Quando a gente fala em ABA, intervenção baseada em ABA, é aplicação de princípios comportamentais para ensinar habilidades para qualquer público, para quem precisa aprender determinadas habilidades. Ocorre que, para um adulto nível 1 de funcionalidade, né, nível 1 de TEA, que tipo de procedimento ou que tipo de intervenção ele é mais elegível? Aqui eu tenho, né, adultos com nível 1 de TEA que faz uma intervenção ABA mais intensiva, né, junto com psicoterapia, assim como eu também tenho adulto nível 1 de TEA que faz só psicoterapia. Não necessariamente faz esse protocolo intensivo da ABA. Mas a psicoterapia dele é comportamental, é baseado nos princípios da análise do comportamento também, só que os protocolos de avaliação são outros, a densidade da intervenção também muda, tá? Eu vi aqui uma pergunta também que eu acho muito interessante falar, que é muito recorrente, né? Que fala das implicações do diagnóstico tardio na pessoa, né? De um adulto, na vida de um adulto. Vocês estão vendo o que eu não estou vendo. É aqui no bate-papo que eu olhei, a Cris Ferreira fez essa pergunta. Eu acho muito interessante. Eu tenho que botar outro para me substituir, eu não estou conseguindo. Estamos ligados aqui nas interações. É uma coisa que a gente conversa também bastante, que, em geral, e aí a Jéssica também vai complementar, porque essa parte do diagnóstico são os psiquiatras, né, que geralmente têm essa propriedade. Mas o que a gente observa no contexto de intervenção é o quanto o diagnóstico ele é um divisor de água na vida dessas pessoas que recebem, né? Então, é libertador. Eu conheço adultos autistas, inclusive eu tenho um na minha equipe, um querido, né, que descobriu o diagnóstico tardiamente. Hoje ele é meu terapeuta aqui. E ele disse, Flávia, foi libertador para mim, porque eu me acolhi. Eu entendi finalmente que determinadas coisas que eu não fazia, ou que eu fazia demais, eram em função disso, e não um problema tão grande de não adequação, né? Então, é muito mais libertador para alguns do que para outros, né? E, em geral, os adultos, eles são diagnosticados com TEA nível 1 de suporte, né? Porque já passou, né, Jéssica? E muitas dúvidas do que é, se é um diagnóstico de TDAH, de algum outro transtornos, né, de desenvolvimento. Isso. E aí, geralmente, esse indivíduo, ele passa por diversos médicos, né, diversos psiquiatras,
com outros sintomas comórbidos, mas o guarda-chuva ali, né? Pegando o guarda-chuva da apresentação de Flávia, mas o guarda-chuva principal ali é o espectro, mas é um espectro que nunca foi percebido, então, assim, eu já me acho estranho, eu não consigo fazer amigo, porque comigo é tudo mais difícil, aí eu começo a ter sintoma depressivo, começo a ter sintoma ansioso. Então, às vezes, a porta de entrada, não é nem porque o indivíduo diz assim, eu quero ver se eu estou dentro do espectro, eu estou deprimido, eu estou ansioso. E aí a gente começa a investigar e ver que esse indivíduo está dentro do espectro e passou despercebido. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que você dar nome a algumas coisas na sua vida faz a diferença. Né? Então, você passar a vida inteira se achando estranho, você perceber que você não é estranho, você é daquela forma porque você nasceu dentro do espectro, faz uma diferença com certeza. Isso guia também para nós, profissionais, qual tipo de intervenção, né, Jéssica? Então, assim, então a tua questão, né, é o autismo. Então, existem determinadas questões que são particulares do diagnóstico. Então, existem formas específicas de lidar com essas questões também. Então, isso norteia a nossa intervenção, né? É fundamental saber, tá? Tá, eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu voltar. Acho que vocês já responderam, né? Se existe alguma relação entre autismo e TDA. Acho que lá no começo da fala já foi falado isso, né? E até aprendi que não se trata o autismo, mas trata o TDA, não é isso? Isso, viu? isso. E é interessante ver, né? Eu sempre costumo falar que a gente que está na lida, né? Que o autismo ele nunca vem só, né, Jéssica? Ele tem nome. Eu costumo brincar e dizer que o autismo ele tem nome e sobrenome. Então ele tem TEA mais alguma coisa. Em geral, o índice de comorbidade é 95%, né? Então tem sempre outra coisa associada ao TEA. Né? E que isso vai também ajudar a definir a terapêutica, né? O tipo de intervenção que esse indivíduo vai ser submetido. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante, se existe alguma relação entre autismo e habilidade especial. Eu citei porque na hora que eu fui falar do espectro, dos fenótipos, o que acontece, né? Por muito tempo, as pessoas associaram ao autismo à deficiência intelectual. Com muito estudo, foi se mostrando que não necessariamente uma pessoa que está dentro do espectro autista teria deficiência intelectual. E aí se estudou mais um tempo e viu que alguns autistas poderiam ter a superdotação, que são as altas habilidades, que hoje a gente chama de dupla excepcionalidade, né? Porque a gente tem aí alta habilidade dentro do espectro autista. Então, é possível ser um autista superdotado. Então, cada vez que a gente estuda, por isso que eu trouxe essa fala do fenótipo, os estudos hoje estão muito voltados a ver o indivíduo, não é uma caixa que a gente joga, são caixinhas. Às vezes você se encaixa porque junto do teu fenótipo e da tua carga genética, tu vai ter um desenvolvimento dentro do espectro mais para esse lado, mais para esse lado. Então, quando a gente fala dessas altas habilidades, é nesse sentido. Existe essa possibilidade, tá? Esse negócio de todo autista é assim, assado, não existe. A gente tem que olhar ele como um indivíduo único, tá? É isso. O que se sabe é que 1/3, né? 30% tem déficit intelectual. Isso. Mas não é uma condição. Regra. Todo autista vai ter um déficit intelectual, ou todo autista tem uma habilidade especial. Também eles vão perguntar muito isso também, né? Então todo autista tem uma habilidade especial? Não necessariamente. É verdade, porque às vezes os pais chegam assim, eu vejo que alguns sabem tudo sobre baleia, sobre pinguim. Não necessariamente vai ter um hiperfoco que vai gerar uma habilidade envolvida naquilo ali, não. Né? Exatamente. Bom, como as escolas e locais de trabalho podem se tornar mais inclusivos para pessoas com autismo? É interessante essa pergunta, né? E é interessante, a gente tem aí várias leis, né, estaduais, inclusive, e federais, que estão norteando e regulamentando esses espaços, né? Então, a gente tem leis que regulamentam a inclusão do aluno, inclusive tem agora a PEC, né, 50, que está sendo tão discutida, tem uma hashtag no Instagram, homologa Camilo, né? Que é para que ele se movimente em relação a esses critérios de individualização do currículo,
desses indivíduos autistas nas escolas. Mas ainda existem muitas questões que, inclusive, pairam na regulamentação de determinadas profissões, como é o caso do analista do comportamento. Então, quando a gente fala de empregar tecnologias que sejam mais inclusivas, compreensivas para as necessidades dessas pessoas, envolve uma expertise, né? Quem que vai fazer essas adaptações? Quem que vai ficar responsável por esses ambientes realmente serem mais inclusivos? E o que a gente vê hoje é uma escassez, inclusive, de profissionais, né, mais especializados para entender melhor a complexidade que é o transtorno. Como a Jéssica falou, a gente está falando de um espectro, ele é muito amplo, nenhum autista é igual ao outro. Então, a gente vai precisar entender uma miríade de procedimentos que sejam aplicáveis a esses locais, né? Principalmente quando a gente está falando de escola, né? Para que realmente seja viável a permanência de um aluno na sala de aula, né? E assim para os demais. Então, é uma complexidade aí nesse tema que envolve muitas questões. Muito desafiador, viu? Vocês são... Tem que ser o chapéu para os profissionais que cuidam do espectro de autismo, né? Porque esse dia, recentemente, eu vivi uma experiência muito, muito bacana, assim, muito emocionante. Eu estava lá na entrada da universidade e aí chegou uma aluna, teoricamente uma acadêmica, e me perguntou onde ficava a Proem. Aí eu estava tentando explicar e ela se irritou comigo e foi grosseira, né? Eu fiquei assim, mas meu Deus, ela me pede uma informação, eu estou tentando dar e ela é agressiva comigo. Aí chega uma senhora e diz, doutor, ela é autista, ela estuda aqui, é autista, por isso que ela age assim. E aí qual foi a minha surpresa? No final do semestre, ela se formou, gente. Uma autista se graduou na UFMA com... Cara, aquilo foi um negócio assim tão forte para mim, foi tão bacana. Eu falei, olha, eu já ia ser... a gente tende a ser mal educado com quem é mal educado com a gente, né? Se aquela mãe não chega e faz essa explicação, e depois eu vi que ela era a autista que se formou, isso inclusive foi noticiário, não sei se vocês viram, né? Muito isso reforça, né, o quanto que a gente está lidando com um espectro muito abrangente, né, de que os autistas, eles estão em todos os lugares, né? E aí, como a Jéssica colocou lá na apresentação dela, a gente tem uma prevalência hoje de 1 para 36, né? Que não necessariamente é diferente da prevalência aqui no Brasil. Então, cada vez mais, a gente vai ter mais autistas nas salas de aula, de educação infantil, nas universidades, né? Trabalhando nas empresas. Eles vão estar cada vez mais inseridos nesses ambientes, né? Então, e isso requer de nós, comunidade terapêutica, profissionais e comunidade civil de maneira geral, que a gente esteja preparado para como entender, compreender o comportamento dessas pessoas, né? Que é muito diferente em alguns aspectos, né? Bom, Giovana, você tinha que estar aqui na sala, Giovana, para fazer essa pergunta ao vivo e mostrar a sua cara. Giovana é a nossa teleconsultora e a nossa coordenadora das ações de teleregulação, de telesaúde, né? E eu não sei por que ela mandou uma perguntinha aqui pelo canal do YouTube e não está aqui conosco. Acho que está envergonhada, né, Gil? Mas ela pergunta que orientações podem ser dadas ao serviço de saúde para facilitar o atendimento dos autistas. A gente sempre fala da ponta que é importante, que é qualificação profissional, né? Então, eu vejo que essa é a chave realmente que vai favorecer um melhor atendimento, né? Uma melhora na qualidade da prestação de serviço quando você prepara esse profissional, né? Para que ele tenha recursos teóricos e práticos para melhor atender essa população. Então, eu vejo que esse é o caminho, né? Qualificação profissional. Não basta ter vários serviços, né? Ter muitos serviços disponíveis. A gente precisa lutar para que mais profissionais estejam bem preparados para atender essa população. E aí, eu já faço aqui um adendo, que é um problema do Brasil, né, gente? De maneira geral, de formação. Então, assim, a gente não tem muitas formações, né, de pessoas para trabalhar com o espectro. Se você olhar, né, Jéssica, quantos psiquiatras tem em São Luís de infância e adolescência que trabalham fazendo diagnóstico de autismo? A gente confere no dedo de uma mão. São né? 5 no Maranhão inteiro.
com, de fato, residência médica em psiquiatria infantil. Né? Pois é, então é uma escassez de profissional, né? Quantos analistas do comportamento nós temos, né? Com esse know-how de supervisor para encabeçar esses trabalhos? São poucos profissionais. Quantos terapeutas ocupacionais? Quantos fonoaudiólogos? Então, e a gente lida com uma escassez de curso, de oferta de curso. Então, eu soube que a terapia ocupacional já não é mais ofertada, o curso já não é mais ofertado em determinadas universidades. Então, assim, como que a gente vai ter profissional para trabalhar? Então, a gente está lidando, né, com essa dinâmica, e é por isso que eu falo, para melhorar a qualidade de prestação de serviço, eu preciso ter profissionais preparados para lidar com essa demanda, que está crescendo, né? Exponencialmente, a gente está vendo aí, a cada ano, a prevalência aumentando. E nesse contexto, eu faço um desafio para vocês aqui, porque o papel nosso, enquanto núcleo de telesaúde, é capacitar profissionais da área da saúde. Obviamente que a gente acaba, por exemplo, um tema desse a gente abre, né, para todo mundo, né? Mas a gente tem alguns programas, e eu fico aqui a oferta, se vocês toparem, a gente criar algum programa voltado para capacitar os profissionais que estão na ponta, né, para lidar com autistas. Tá? A gente tem a saúde mental em um clique, a gente pode encaixar isso dentro da saúde mental, se for o caso. A gente tem o Rancenias em Foco, a gente está criando agora um de tuberculose, né? A gente tem... Está gravado, né, Jéssica? Ainda bem que isso está gravado para a gente poder depois cobrar. Não, eu que vou cobrar de vocês. E a Giovana está aí com vocês. E a Giovana é a interlocutora nossa dentro da SES, né? Exatamente para acionar esses programas, criar os que são... Inclusive, já existe um movimento, né, dentro dessa discussão de capacitação profissional. A Escola de Saúde Pública recentemente divulgou, né, uma pós-graduação que eu e Jéssica estaremos juntas como professoras dessa pós, que é uma pós-graduação em intervenções multidisciplinares para o autismo e quadros relacionados, né, de neurodiversidade. Então, a finalidade dessa pós é justamente oferecer melhor capacitação para esses profissionais do SUS que atendem, né, essa população. Acho que em breve aí deve estar lançando essa pós. A nossa proposta não é nesse nível de pós. Mas já toda ajuda já é bem-vinda. Porque o nosso foco, o nosso público-alvo de saúde é a atenção primária. E eu acho que tudo acontece na atenção primária. Se a gente conseguir esclarecer um agente comunitário de saúde que tem um autista em casa, qual é o procedimento, se a gente conseguir capacitar de forma mínima que seja a equipe da UBS, claro. Enfim, é nesse sentido que a gente... Vai ser o fluxo. Então, ele sai da rede da assistência, da rede da pessoa com deficiência do Estado, e ele pode voltar para o seu território para continuar o atendimento lá, que é o ideal, é o que a gente vem dando, né, suando para esse movimento, né, no nosso departamento. E eu acho que esse é o caminho. A atenção primária, ela precisa estar igualmente preparada para fazer diagnóstico e para fazer intervenção, porque não basta ter um fluxo de diagnóstico tão grande, né, Jéssica? Se a gente não tem para onde mandar, né? Se a gente não tem quem faça a intervenção. O diagnóstico precoce, ele é fundamental, mas ele fica vazio, né? Ele se perde, porque não tem... Aí dá um gargalo muito grande entre fazer o diagnóstico na atenção primária e resolver na atenção primária. Ainda há um mito de que eu tenho um paciente que é hipertenso e a hipertensão é rebelde, então eu vou encaminhar para o cardiologista. Não necessariamente. Exatamente. Você pode ter protocolos que aquele médico pode ser treinado e capacitado, você só vai para a especialidade se realmente for rebelde e não resolver seguir todo o protocolo. Então, eu acho que é muito dessa linha que a gente tenta trabalhar, sabe? Esclarecer os protocolos e capacitar as pessoas. Né? Lá nos Estados Unidos, existe esse programa de intervenção precoce deles, né? Então, o que acontece? Quando essas famílias elas são acompanhadas desde pequenininho, que se observam esses red flags, né, essas bandeiras vermelhas para o desenvolvimento, elas já são encaminhadas para esses núcleos de assistência da família. Então, é legal porque, assim, quando a gente está falando de intervenção precoce, não é pegar o bebê e entregar para profissional XYZ. Não. A intervenção vai ser feita via família. Essas famílias é que vão a essas unidades, vão receber orientações, deveres de casa, vídeos, para eles fazerem a intervenção diariamente com seus bebês em casa.
Então, esse serviço de atenção primária, né, consegue dar conta, mas é lógico, eu entendo que precisa de capacitação, né? Desafio está feito, o Telesaúde está de portas abertas, porta, janela, tudo que preciso for. Giovana está aí para fazer essa interlocução com vocês, entendeu? O que a gente precisa é de fazer um projeto, mínimo que seja, né? Com planejamento. Eu preciso de ter uma web por semana, uma por mês, uma a cada 15 dias, tá? A gente abre o espaço e eu costumo dizer que nós somos meio, nós não somos fim. A gente tem as tecnologias para chegar, o Brasil inteiro acompanha a gente aqui. Nós temos a gente aqui com gente do Tocantins, do Ceará, de Roraima, entendeu? E é uma coisa que não vai ser só para o Maranhão. Claro, o foco é o meu estado, mas isso é aberto para... Né? A gente, antes de nosso núcleo ser fechado, né? A gente tinha uma web palestra que tinha 1.000 pessoas conectadas. Entendeu? O Brasil inteiro. A gente tinha um mapa que quem mais acompanhava nossas webs palestras era o pessoal do Nordeste e o pessoal do Sudeste. E aí, pasme, Rio, São Paulo, em peso, acompanhando nossas web palestras, que a gente sempre acha que lá é o foco, e aí, de repente, uma universidade aqui no estado pobre, que não é muito famosa, fazendo uma ação que está tendo uma divulgação muito grande. Né? Então, isso nos deu muita visibilidade, essas nossas ações de teleeducação. Tá? E fica aqui a proposta, e a gente pode, se a saúde mental em um clique não voltar com a força total, a gente volta ao autismo, dá um nome para o projeto, entendeu? E vamos que vamos. Hoje a gente tem falado, hoje a gente tem aberto esse leque, né? Porque quando a gente fala do autismo, a gente está falando de uma neurodiversidade, né? Que abrange autismo, TDAH, TOD, transtornos de conduta, né, Jéssica? Então, assim, tem um leque gigante que vai... E as intervenções, elas também são aplicáveis para esses outros diagnósticos, né? Então, é importante falar sobre isso. Não está combinado. É só sentar para discutir, negociarmos os horários e o espaço é de vocês, tá? Mesmo que, por exemplo, a gente não consiga fazer tudo, ver ao vivo, etc. A gente pode gravar os vídeos, pode gravar os treinamentos, enfim, né? Mas tem mais perguntas aqui, não sei se vocês estão vendo, né? A Cris Ferreira, quais são os sinais característicos do TEA que podem passar despercebidos ou serem confundidos com outros transtornos na vida adulta? Por exemplo, tem muitos adultos que chegam para a gente no consultório com diagnóstico de transtorno de ansiedade social, que é a dificuldade de se expor, né? Que é um tipo de ansiedade onde o indivíduo ele vai ter aquele sintoma de apreensão e medo em qualquer situação que ele vai ser exposto. Até, às vezes, pedir o lanche ali numa barraquinha já fica ansioso. E aí, isso aí, às vezes, é muito confundido com o sintoma da dificuldade de interação social dentro do espectro. Aí, como é que a gente faria esse diagnóstico diferencial? Tá, vamos lá. Como é que era a sua infância? Ah, não, doutora, na minha infância eu tinha vários amiguinhos, eu fui ficando assim na adolescência. É autismo? Não, já é um critério para a gente pensar que não é. Agora, se for um indivíduo que chega e diz assim, olha, sempre foi assim na minha vida. Eu tive um amigo só na escola e olhe lá. E eu não tenho amigo. Na minha adolescência, eu não fui para 15 anos de ninguém, não era chamado, nunca tive namorado ou namorada. Prefiro trabalhar em locais fechados. Na faculdade, eu só fazia trabalho sozinho, preferia não fazer em grupo. Ou então, demora para reconhecer que estava submetido a relações abusivas, né? Ou eu me relaciono com uma pessoa que super me maltrata, mas eu mantenho ali porque eu não consigo diferenciar que aquilo ali é difícil ou não, porque eu não tenho outros modelos. A vivência que eu tenho é aquilo ali e me submeto, porque se eu ficar sem, é pior do que na cabeça da pessoa é pior do que aguentar o que eu passo. Então, a gente vê que é uma história de vida, não é uma coisa, não é uma fotografia, é um filme, né? Então, é um dos sintomas dessa dificuldade na interação social. Outro, por exemplo, um indivíduo que durante toda a vida tem um apego muito grande à rotina. É diferente de uma pessoa que é ansiosa. Eu comecei a ser assim quando eu entrei na faculdade. Tudo tem que ser no mesmo horário, da mesma forma, porque senão eu fico agoniada. É diferente de um indivíduo que chega e diz assim, desde que eu era pequeno, a minha cama tinha que ficar nessa posição e eu só gostava de cama com a coxa de uma cor rosa clara. Vocês entendem que vai mudando a configuração? Então, às vezes pode passar como um sintoma de ansiedade, pode passar como um sintoma depressivo, pode se passar como uma pessoa chata, né? A família diz, ele é muito chato, tudo ele reclama.
reclama, tem que ser o arroz branco todo dia. E aí a gente vai vendo que a pessoa vai crescendo e vai virando aquele adulto que se sente assim, meu Deus, eu não me encaixo em lugar nenhum. Como assim? O que está acontecendo? E aí a gente vai, conversa e vê. Quando ele, opa, não é assim, eu não sou chato, eu não sou uma pessoa implicante, metódica, na verdade, sou uma pessoa que tem as minhas dificuldades para eu estar dentro do espectro. Então, essa podem ser algumas características, né? Mas aí tem que avaliar de indivíduo para indivíduo. Tem uma pergunta aqui interessante também. Como as novas tecnologias, como aplicativos móveis e dispositivos de assistência, estão sendo desenvolvidas para apoiar a comunicação, aprendizado e independência de pessoas com autismo? Ah, legal. Lembra que lá no meu quadradinho que eu coloquei tecnologias por intervenções baseadas ou assistidas por tecnologias, né? Então, aqui, por exemplo, no contexto de clínica, nós podemos utilizar alguns aplicativos, né? Let Me Talk, Livox. Existem vários aplicativos que ajudam as pessoas que são não verbais, não vocais, né, a se comunicarem funcionalmente. Então, isso aí é fantástico quando a gente olha um menininho, né, que não vocaliza nada, às vezes tem nível 2 ou 3 de suporte, e ele começa a dizer o que ele quer através daquele equipamento. Gente, é assim, abriu a porta da esperança da vida dele, resolveu metade dos problemas dele, né? E aí a gente vai vendo que os problemas de comportamento são inversamente proporcionais. Melhorou a comunicação, diminuiu problemas de comportamento, né? Então, essas ferramentas, elas são fundamentais para ensinar habilidades, desde que bem aplicadas. Em geral, aquela pessoa que utiliza um tablet, né, para se comunicar, não pode ser o tablet que ele usa para assistir o YouTube, para brincar, né, para ter aplicativo de brincadeira. Não. Aquele tablet é a voz dele. Aí ele não deixa em casa porque ele foi numa festa. Ele não deixa em casa porque esqueceu. Não, ninguém deixa sua boca em casa quando vai passear. Lembra da história da consistência? É isso, uma intervenção para ela ser bem sucedida, ela precisa ser consistente. Então, se a família resolve adotar esse procedimento de comunicação alternativa através de tablet, ele precisa acompanhar esse indivíduo onde quer que ele esteja. E ajuda também na videomodelação, que é uma outra tecnologia, né, baseada em evidência. Então, o que é a videomodelação? Às vezes, até para ensinar habilidades sociais, né, a gente pode usar, por exemplo, o terapeuta pode se filmar em alguma situação. Por exemplo, ele vai ao supermercado e ele se filma fazendo uma compra, pedindo alguma coisa para o atendente e fazendo o pagamento. Depois ele coloca aquele indivíduo para assistir essa cena e eles analisam juntos e replicam essa cena. Né? Então, esses dispositivos eletrônicos, eles ajudam muito, eles são muito ricos, são nossos aliados. E não são só aplicativos de joguinhos bonitinhos, de palavrinhas, não. É muito mais do que isso. A gente consegue utilizar para muito mais coisas do que isso, tá? Eles são aliados, eles não são vilões na nossa intervenção. Top. Só fazendo um resumo aqui, ó, nós estamos com o Maranhão, Bahia, Ceará, Paraná, Tocantins e Rio Grande do Norte. A gente está, né, bem norte a sul. Que bom, maravilha. E assim, na verdade, a audiência ainda não está como era antes, que a gente está recomeçando. Essa é a segunda web desde que a gente retomou. A primeira foi semana passada, essa está sendo a segunda. Eu acredito que no mês de agora, mês de abril, a coisa realmente comece, como a gente vai ter sistematicamente toda semana, as pessoas comecem a ter, né, esse coisa. Eu só queria chamar a atenção de quem está nos assistindo, que ainda não fez o registro de presença, que é muito importante seu registro de presença, tá? Não só porque você vai receber um certificado, mas porque a gente vai pedir a sua opinião, né, sobre o tema, sobre como foi a sua conectividade, se correu tudo bem. São 4 perguntinhas que a gente vai junto com o certificado, e você só passa o mouse em cima das estrelinhas e classifica. Obviamente, vocês palestrantes não vão fazer essa avaliação, o certificado de vocês já está garantido e vai, né, como palestrante. Isso só é necessário para quem está assistindo, tá bom? E aí, assim, é muito importante que vocês façam um registro de presença e avaliem a atividade, porque só com o feedback de vocês é que a gente pode
tentar melhorar cada vez mais, tá? Eu acho que a gente já está próximo do final, né? E aí, para não ficar muito cansativo, se ainda tiver mais alguém que queira fazer alguma pergunta, Luiz Felipe, tu pode colocar o link novamente aí, filho do registro de presença, e aí, enquanto a gente faz os agradecimentos e finaliza. Tem uma pergunta aqui, eu acho interessante falar sobre ela, porque também é muito recorrente, Jéssica, que é a questão das telas, né? Se a tela leva ao diagnóstico ou dificulta o diagnóstico de TEA. Muito legal essa pergunta. Primeiro, uso de tela não gera autismo. Ponto. Então, às vezes também criam umas fanfics, assim, umas fake news. Então, uso de tela excessivo não gera autismo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que gravar. Agora, se ele dificulta algumas coisas na criança, sim. Se uma criança ela passa muito tempo em tela, isso vai impactar no desenvolvimento dela. Desde a interação até limiar a frustração. Por quê, gente? Os jogos, as telas, elas foram criadas para manter a gente o mais tempo possível conectado. E eles agem de uma forma para agir numa parte do cérebro que é responsável pelo nosso sistema de recompensa. Então, os jogos, eles são criados para a gente ficar o tempo todo ali conectado. E, querendo ou não, aquilo estimula o nosso cérebro. Por isso que a criança não quer sair da tela. Né? E aí, se a criança não sai da tela, ela vai preferir ficar na tela do que brincar com o coleguinha no parquinho. E aí, às vezes, a mãe chega e diz assim, ele não interage, ele só fica no celular. Aí a gente vai tentar entender esse comportamento. Quem deu o celular? Por que está dando tanto tempo? Às vezes a gente tira esse celular e esse menino consegue adquirir umas habilidades assim em pouquíssimo tempo. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso. O uso de tela, ele dificulta, eu acho que o desenvolvimento de qualquer criança, tá? Agora, quando a gente vai avaliar uma criança dentro do espectro, a gente tem que avaliar o uso de tela também, porque isso pode piorar alguns comportamentos. Porque vocês viram na apresentação de Flávia que a gente usa muito essas questões, a gente não, quem trabalha na terapia, os reforçadores, né? E, às vezes, a gente fornecendo tela, a gente está reforçando um comportamento negativo sem nem perceber. E aí, às vezes, os pais chegam, ele está muito agressivo, ele não quer isso, não quer aquilo. Quando a gente vai ver, cedem muito o uso da tela. Então, é uma criança que, para ela, tá bom demais. Ela passa 4, 5, 6 horas do dia dentro de uma tela, né? Ali conectado. Então, eu acredito que não é que ele dificulte o diagnóstico, eu acho que ele gera comorbidades e alterações comportamentais dentro desse espectro. Eu acho que tem que ser usado. A gente não tem como criar hoje uma criança totalmente desconectada, mas quem tem que pôr o limite é o adulto, né? Então, às vezes os pais reclamam e eu sempre digo, quem foi que deu? Porque a criança não nasce com celular, né? Então, acho que é um ponto para a gente discutir, né, Flávio? Eu acho que isso valeria uma web só para falar de telas. Porque o que a gente vê hoje é que pai e mãe, de saco cheio, não tem paciência para brincar com a criança, toma, ela toma. Eu esta semana, rapidamente assim, só eu vi uma cena no story de uma pessoa que é contato meu, a filhinha de 2 anos, ele mostra uma foto dele jogando videogame e a filhinha, olha aqui, já estou ensinando a aprender a gostar de jogo. Eu falei, meu Deus, eu só não vou te matar porque eu não posso, você vou preso. Eu poder morrer ao primário, né? Mas o interessante também, que a gente tem visto muito no contexto de clínica, é aquela geração da pandemia, né? Aqueles bebês que nasceram em 2020, 2021, com embotamento de fala, né? Com comportamentos autísticos. É muito interessante falar sobre isso, né? Comportamentos autísticos, comportamentos que sugerem um diagnóstico de autismo, mas que não necessariamente é autista, sabe? Mas que por estarem, por conta da pandemia, do isolamento, né? Enfim, e ficarem muito tempo em casa, ficaram muito tempo expostos à tela, ficaram com embotamento de fala e embotamento social também, precária a socialização. Então, ficou muito difícil, né, Jéssica? Assim, essa coisa ficou um período difícil de dizer, meu Deus, isso é autismo mesmo? Ou isso é fruto de um produto ambiental, né? De uma falta de estimulação que naturalmente nós passamos. Mas, assim, de fato, a exposição excessiva a telas, ela vai trazer um prejuízo significativo, como a Jéssica sinalizou mesmo. E outra coisa também, né? Às vezes a gente tem que ser imparcial, porque a gente não sabe. Eu falo por mim, eu não sei como é ter uma criança dentro do espectro. Às vezes, aquele momento que a criança está na tela é o momento que, às vezes, a mãe e o pai vão com
dormir, vão, né, descansar. Eu acho que tudo tem que ser uma questão de psicoeducação e de orientação. Como eu disse, não dá para criar 100, mas a gente tem que regrar, né, como tudo na vida. Mas é importante a gente sempre estar trazendo esse uso de tela, porque é importante a gente falar que altera comportamento, sim, se usado de forma excessiva. Ok, Letícia, a sua pergunta, você viu que deu bastante ibope, né? E eu vi que você não fez seu registro de frequência, Letícia. Seria muito interessante se você registrasse e avaliasse, né, o que você achou desse debate aqui. Fale, Maurício. Eu tenho uma dúvida aqui. O autista, tipo, eu não sei se é grau ou se é nível, né? Nível 1, se não for tratado, ele pode evoluir para o nível 2, ou se o grau maior, ele pode, com tratamento, ele pode regredir para o grau menor? Tem essa possibilidade ou não? É uma pergunta interessante também, muito né? interessante. Baseado no DSM, a gente fala nível, tá? A gente não fala grau. É nível de suporte 1, 2 e 3, né? E o que quer dizer esse nível de suporte? É o nível de dependência do meu cuidador. Quanto mais eu dependo do meu cuidador para minha vida, desde me comunicar até fazer minhas coisas das atividades de vida diária, mais moderada grave eu dou dentro desse suporte, tá? Geralmente, quando o indivíduo está dentro do nível de suporte moderado ou grave, ele tem uma comorbidade, nunca só o autismo sozinho, geralmente ele vai ter alguma outra coisa, né? Então, fica mais difícil, às vezes, da gente deixar ele totalmente independente, né? Deixar ele mais funcional possível, porque a gente tem mais comorbidade, certo? Já aquele indivíduo que tem nível de suporte 1, não é que ele transicione para o moderado ou grave também de forma fácil, não. Tem uma estabilidade ali. O que pode ter é mais comorbidades com sintomas de humor, de ansiedade, depressão, mas isso não vai colocar ele no nível moderado a grave, não. É mais essa questão de independência. E essa independência, ela é muito desenvolvida durante a nossa infância. A gente aprende durante a infância. Então, às vezes, tem menino de 2 anos, 3, 4, enfim, que a mãe diz assim, eu queria saber o nível de suporte. E eu sempre digo, olha, a gente tem que esperar, porque se eu for considerar hoje seu filho com 4 anos, uma criança de 4 anos, ela vai depender do cuidador não porque ela é autista, é porque ela é uma criança. Então, tem coisas que ela não vai conseguir fazer só. Então, para a gente dizer com certeza esse nível de suporte, é o ideal a gente esperar a segunda infância, iniciando aí a pré-adolescência, porque pelo menos 10 anos da vida a gente tem uma noção do que a gente já tem que ter construído ou não dentro daquele indivíduo de habilidade, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas muito importante essa pergunta, porque os pais questionam muito, né, essa transição. Não é tão simples de acontecer, não é uma coisa assim, eu vejo essa criança hoje, ela está no nível suporte 1, e aí amanhã ela já está no nível de suporte 3, já está grave. Não, não é assim, não transiciona, né, não, Flávia? Eu quero fazer uma colocação que se o indivíduo, ele foi diagnosticado com um nível de suporte 2, né, e ele pode ganhar tantas habilidades, né? Ele pode ter uma curva de aprendizagem tão grande e ganhar muitas habilidades e aprender muita coisa, se tornar tão mais funcional, ao ponto dele migrar dentro desse espectro. Isso a gente vê, né, Jéssica? Então, assim, nossa, quando ele era pequenininho, ele não fazia muitas coisas. Mas aí ele cresceu, está pré-adolescente, está adolescente, olha o tanto de coisa que ele aprendeu. Então, ele não é mais aquele nível de suporte 2. Agora, a gente pode até sugerir que ele é um nível de suporte 1, quem sabe, né? Mas é como a Jéssica está falando, vai depender do nível de dependência, de suporte, necessidade para fazer as suas coisas fundamentais. Agora, uma coisa que é importante falar, é que eu já escutei muito, e eu me arrepio quando eu escuto, o indivíduo saiu do espectro, né? Ele era do nível 1 e ele saiu do espectro. A terapia foi tão bem sucedida que ele saiu do espectro. Eu pergunto, onde é essa porta que entra e sai? Não tem essa porta para entrar e sair, porque senão eu botava todo mundo para fora. Então, não é assim, gente. Então, não tem, como a Jéssica falou, o autismo não tem cura. Então, não tem esse negócio de que o indivíduo saiu do espectro. O que acontece é que ele aprendeu muitas habilidades. Ou ele aprendeu a camuflar também muitas coisas, ao ponto dele passar despercebido, a um custo de saúde mental, às vezes, né? Mas ele ganhou muitas habilidades, aprendeu a fazer muitas coisas, está dependente menos de suporte,
tá? Ao ponto de se tornar uma pessoa menos dependente de terapias intensivas e de psicoterapia, enfim, de terapia medicamentosa, mas ele continua sendo uma pessoa autista. Seu microfone está desligado. A Nelby, que é fisioterapeuta e era daqui de São Luís, ela resolveu reativar aqui o debate. Não, já não vou mais encerrar. E acho que vocês podem, se vocês conseguem ler aí, seria melhor, né? Ela parabeniza as duas e começa falando da proposta que é maravilhosa, de criar. Vamos lá, é com vocês aí. Certo. Então, Nelby, eu vejo que a maior dificuldade é, às vezes, que eu percebo assim, que pode ter tanto, às vezes, diagnóstico errado. Eu acho que, às vezes, é muita procura desses pais para um diagnóstico de cara. A gente tem que acompanhar. A criança muda muito. A gente olha a criança hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, ela já é uma criança diferente. Então, eu acho que, primeiramente, dá tempo do psiquiatra infantil ou do neuropediatra avaliar a criança com calma. Então, tem exames que, dependendo da história, a gente prescreve, a gente solicita. Por exemplo, se a criança ela tem uma história que me sugere que, às vezes, ela está tendo uma crise convulsiva, às vezes eu peço um eletro da cabeça, porque, às vezes, ela pode ter um atraso de linguagem porque ela está convulsionando. Ou então, é uma criança que escuta, mas eu fico na dúvida, será que ela escuta bem dos 2 ouvidos? Pela história da mãe. Então, eu peço um exame do ouvido, porque, às vezes, aquela criança ela não está desenvolvendo a linguagem, não está interagindo, porque ela não escuta direito. Então, é a história que tem que ser coletada de forma correta, tempo, porque às vezes a gente vai pedir esses exames, e principalmente, eu digo que é uma coisa que a Flávia, a gente se reuniu semana passada também para falar, e eu trago essa fala dela. O diagnóstico, ele é um quebra-cabeça. Então, é o que eu escuto dos pais, é o que eu vejo da criança durante o atendimento, mas é o que, por exemplo, a equipe disciplinar vai me mandar de relatório. É o que a escola me fala dessa criança na escola. Porque é assim que a gente vai montando esse quebra-cabeça. Porque não tem como a criança ter sintoma de autismo só em casa. Entende? Então, para a gente fechar um diagnóstico mesmo, eu sempre digo, tem que ter paciência, tempo e esse olhar em todo o ambiente onde essa criança circula, para a gente ter um diagnóstico de fato coeso. Porque existem coisas que se confundem ali, que às vezes a criança vem hoje, daqui a 6 meses a criança está totalmente diferente. E aí, você deu um diagnóstico, a criança já vestiu aquela roupa, a família também, e não é. Então, acho que tem que ter muita calma e paciência. E isso são nós profissionais que têm esse conceito, né? Porque a gente não pode também deixar de falar que está cheio de charlatão por aí, né? E aí por isso que cai meio que é, né, a moda, né? Vai no psiquiatra, vai no psicólogo ou qualquer coisa, é autismo, e a pessoa não sabe, às vezes, quem diagnosticou o autismo não sabe nem do que está falando. Então, tem muito isso também, vocês sabem disso, né? Muita verdade, doutor Humberto. Muito, muito. Eu e Flávia, a gente vive conversando sobre isso. Como eu acho que é um assunto que está em voga, infelizmente, em toda a área, e eu falo da minha área, que é medicina, está cheio de gente se vendendo como especialista sem ser, cheio de gente vendendo terapias e tratamentos sem evidência nenhuma. Milagrosos. Né? E aí a gente fica naquela situação. E às vezes eu vejo que tem pais que não gostam. Quando eu digo assim, eu não consigo fechar ainda o diagnóstico, eu preciso de mais tempo. Ah, mas fulano foi no cicrano que deu em primeiro. Eu falei, então vai nele. Porque assim, eu sempre digo, para eu virar e falar que seu filho eu tenho que de fato segurar esse diagnóstico por toda a vida. Porque vocês vão segurar, mas eu também vou, porque foi eu que dei. Né? Então, infelizmente, o que você falou é verdade. Existe mesmo. Tem uma outra pressão que é por assistência, né? Isso. Então, é o mais grave. Então, meu ponto de vista que é o mais grave. Então, assim, se o indivíduo não tiver um diagnóstico, ele não vai receber assistência. Isso. Entendeu? O plano de saúde não cobre. Isso aí, Flávia. É muito problemático isso. Então, é onde eu vejo que entra a maior dificuldade e a pressão por um diagnóstico célere, né? E às vezes é equivocado. Aí tu foi certeira. Isso é verdade, porque existem hoje terapias que só são liberadas se tiver já o CID de autismo. Tanto no SUS quanto no particular. E aí, às vezes, essa corrida contra o tempo que os pais, às vezes, colocam na gente, é porque eles querem logo a terapia e só vão ter a terapia se tiver um diagnóstico.
Gente, infelizmente, eu costumo dizer que hoje, em muitas situações, eu tenho vergonha de dizer que sou médico, né? Porque muitas vezes, né, eu vivenciei, eu sou cirurgião, né? Então, muitas das vezes, eu operei o paciente, dava alta para o paciente e, olha, se sentir dor, tome um analgésico. Não, não, doutor, como? Eu operei, só tem que me dar uma receita, mas não tem que lhe dar receita. Não tem nada para ele. Não tem. E antibiótico? Não, só cirurgia limpa, não tem por que tomar antibiótico. Mas a pressão era. Agora, né, a gente sabe que essa molecada nova não tem. Eles não têm essa paciência de ver o doente como um todo, né? E aí eu estou aqui, assim, vendo vocês que são jovens e com essa competência toda, com essa visão holística do paciente, isso ganhei meu dia, porque é uma das coisas que eu ainda sou professor e o que mais eu bato com os alunos é: vocês não podem olhar o paciente como um segmento, o paciente é um todo. Você no primeiro ano, eu estou indo para o socorrão, fazer o quê? Você ia gostar de ser suturado por um estudante de segundo período se você se acidentar? Não, mas você está lá suturando alguém. Então, tem essa necessidade dos estudantes quererem, né? E parece que é status, eu estar no socorrão, eu suturei a cabeça, eu entrei numa cirurgia que não sabe nem os princípios da técnica, de nada, mas está lá participando. E os médicos concordando com essas barbaridades. Então, nessas horas eu me envergonho de ser médico, entendeu? Mas quando eu vejo vocês com essa fala, eu fico orgulhoso. Eu acho que encerraram as perguntas, gente. Então, né, já está se aproximando das 5 horas. Eu queria agradecer muito, muito a participação de vocês, né? Agradecer a Ariane, que foi a pessoa que fez o contato com vocês, né? Através da Giovana. A Ariane é a nossa coordenadora de teleeducação e ela está com uns problemas de horário para fazer, porque ela adoraria estar aqui também nessa moderação, mas ela, nesse momento ela está dando aula em Pinheiro, então não tem como ela estar aqui, né? E aí eu estou assumindo, a gente alterna isso, hora ela, hora eu, né? Enfim, dizer que foi muito rica, eu aprendi muito aqui, eu saio daqui assim feliz por tudo que aprendi e por ver profissionais jovens ainda como uma mentalidade, com uma consciência que é preciso que todo profissional da área da saúde tenha, né? De que o paciente não é um segmento e que não se pode ceder às tentações e etc, né? Então, eu passo a palavra para vocês para fazer as considerações finais e tão logo o vídeo esteja pronto, né? Ele leva mais ou menos 7 a 10 dias para ficar pronto, porque o Maurício é muito minucioso na edição, ele não deixa ficar um defeitinho de nada, e aí demora um pouquinho. Muitíssimo obrigado, eu repasso para vocês. Queria agradecer o convite, me sentindo assim, muito honrada em estar participando ao lado de Flávia, ao lado do senhor, doutor Humberto. E fica aqui o convite para quem quiser saber um pouco mais, né, sobre o autismo, escutar aqui a nossa palestra, mas também seguir as redes sociais, que a gente sempre tenta trazer informação com evidência científica, tá? E aí fica aqui também meu agradecimento e aí, quem sabe, parcerias futuras, como já foi proposto, né? Eu acho que vai ser muito interessante, eu acho que esse é o caminho, a gente fortalecer a atenção básica. E é isso. Quero parabenizar a iniciativa, inclusive, também, né, de trazer esse tema, e eu espero que seja um tema que não fique somente para o mês alusivo, né, que a gente tenha essa atenção para a neurodiversidade de maneira geral, o resto do ano. Me permita só responder essa última pergunta. O Fábio perguntou se a gente tem tratamento no SUS. Sim, temos. Autistas são tratados no SUS. A gente tem o CERD Olho d'Água, o anexo TEA, onde é a menina dos meus olhos, que eu brinco, né? A menina dos meus olhos é um serviço que a gente inaugurou e a gente levou uma abordagem ABA para dentro do SUS, pioneira aqui no Brasil. Utilizamos protocolos comportamentais e tem o TEA 12+, como eu falei, que está aniversariando um ano hoje para atender os adolescentes e adultos, também exclusivo no Brasil, tá? Porque no Brasil tem outras unidades que atendem autistas, adolescentes e adultos, mas é misturado, né? Não é uma unidade exclusiva para atender adolescentes e adultos com TEA. Então, aqui no nosso estado, a gente tem serviços. É lógico que não são suficientes. A gente precisa de toda uma rede conjunta
né, da atenção primária com as especializadas, para a gente poder dar conta de atender a população, que é muita gente necessitando desse tipo de intervenção. E capacitação profissional, que é constante, não para, é o tempo todo, tá? E muito Aí obrigada. a gente entra. Exatamente, aí que a gente vai entrar também. E aí eu me coloco à disposição, tanto como técnica, eu digo que eu sou operadora do autismo, técnica e professora também, me coloco à disposição para participar desses projetos, porque é a minha parte, eu falo que é a minha restituição, né? Eu sou egressa de Universidade Federal, usufruí de bolsas de CNPq, fiz doutorado sanduíche nos Estados Unidos, então usei de todos os recursos do governo federal, então, para apoiar aí a minha formação e a minha forma de restituir, de retribuir, levando esses conhecimentos que eu aprendi para cá, para o SUS. Muito lindo, parabéns. Obrigada. Gente, então, mais uma vez, só agradecer. E, Maurício, é contigo aí os finalmente. E quem não fez ainda o registro de presença, por favor, registre, né? Colabore conosco, é muito importante a sua participação, tá? E, principalmente, a sua avaliação, tá? São 4 perguntinhas que só é uma linha, como diz o Caboclinho, uma carreirinha, uma carreirinha só. Aí você passa o mouse, a estrelinha vai acendendo, você bota 1 se não gostou de nada e 5 se gostou de tudo. E aí a gente depois tem estatísticas que a gente consegue, né, entender, né, a necessidade de novas palestras, etc, etc. A gente trabalha muito com indicadores, gente. Eu acredito que uma gestão sem indicadores não chega a lugar nenhum, né? Então a gente precisa disso, desse feedback. Valeu. Beijo para todas, muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado, professora. Parabéns pela palestra. E até a próxima, se Deus quiser. Encerra aqui a gravação agora. Vai virar rotina, Maurício. Tu vai encontrar com elas agora toda semana, viu? Com certeza.